Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Enfrentando esta era, lutando contra tudo que é terrível, vamos iniciar mais um dia. É muito bom ouvir a voz de Deus, ler a palavra do Senhor, receber orientação, conselho, exortação. É muito bom e seguro. É seguro andar com Jesus, ouvir o Senhor Jesus. E nós vamos meditar em João capítulo 12, versículos 46 a 50. Neste mundo de treva, nesta coisa horrorosa, a gente tem muito mais necessidade da luz. João 12 e 46. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê, que crê em mim, não permaneça nas trevas. Olha, era horrível para os inimigos de Jesus ouvir isso. Vamos ler. É muito bom a gente aprender nas Escrituras e entender o porquê da rejeição ao Messias. O Messias tinha que ser rejeitado. E na condição de santo de Deus, tinha que ser pela palavra. Ele seria rejeitado pela sua mensagem, não por atos de malfazejo, por violência, por maldade, né? Então, a leitura para nosso ensino. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo como o Pai me tem dito. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos pelas Escrituras da harmonia gloriosa que existe entre o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, uma maravilha do céu, palavra do céu, denunciando todos os erros do povo, mostrando todas as falhas dos servos de Deus e todo o mau caráter dos inimigos de Deus. O Novo Testamento continua mostrando toda a perversidade dos inimigos de Deus, as falhas dos servos de Deus e a perfeição da revelação. O que no Antigo Testamento a gente aprendia mediante representações, no Novo Testamento nós aprendemos mediante realizações. O Senhor Jesus Cristo fez o que ninguém fez. E todo mundo conheceu isso, aceitando ou não. Ouvimos o mestre Nicodemos dizer: Mestre, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. O homem que era cego, em João, no capítulo 9, passou por um processo de abusos naquela corte lá dos fariseus. E disseram: esse homem não é de Deus, mandando no sábado levar uma cama, fazer isso, fazer aquilo.
Só sei que uma coisa é verdade, eu era cego e agora vejo. E se ele não fosse de Deus, não podia fazer isso. Então, é uma maravilha a gente aprender na palavra do nosso Senhor. Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todos nós já fizemos estágio nas trevas. O sujeito nasceu no chamado berço cristão. Nasceu numa família cristã, o pai era crente, ninguém herda a fé. A mãe era crente, ninguém herda a fé. Pelo contrário, muitos que foram gerados por homens e mulheres extremamente zelosos da palavra de Deus, hoje não vale nada. Muitos não valem nada, porque a experiência com Deus é pessoal. Experiência com Deus é pessoal. Então o Senhor Jesus fala aqui, ele veio ao mundo, veio como uma luz para o mundo, para que ninguém permaneça. Tem trevas? Tem. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce na luz de Deus. Nasce no lar cristão, nasce bem na presença de Deus por causa do temor dos pais, mas à medida que a gente vai vivendo, desenvolvendo, nós precisamos da nossa experiência com Deus, a nossa comunhão com Deus. Jesus diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, se alguém rejeitar, tinham que rejeitar. Jesus era para ser rejeitado, veio para ser rejeitado, ele seria rejeitado. Naquela época, naquela condição, para se manifestar e dar testemunho do Pai. Mas ele deixa claro aqui, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Ele não veio julgar. Ali ele veio oferecer oportunidade para escapar do juízo. Ele veio trazer a solução para a gente escapar do juízo. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Se alguém não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não receber, quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Quando nós lemos o Apocalipse, nós encontramos ali que abriu-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Então, a palavra que Jesus fala aqui vai estar naquele livro. E por que você rejeitou? Porque você preferiu a feitiçaria? Porque você preferiu a rebelião? Porque você preferiu a idolatria? Você criou o seu próprio ídolo? Porque você se negou a se prostrar diante de Deus e se prostrava diante dos homens, diante dos demônios, diante dos ídolos? Por quê? Está num daqueles livros, não sei qual é. Mas, meus amados irmãos, é a palavra de Deus para vocês, para nós, para mim, para todos nós, todos, cada um de nós. Jesus diz, deixa claríssimo, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra vai se encarregar disto no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. É a minha felicidade no meu pequeno trabalho na obra de Deus de 1970 até hoje. A felicidade. Não falo de mim. Claro que Deus não educa. O sujeito é grosseiro, tem um vocabulário pé duro, e o Espírito Santo não muda isso, não. Mas você falar a palavra de Deus, pode usar o vocabulário da olaria, pode usar o vocabulário pé duro, vocabulário de fazenda, vocabulário de agricultor,
pode usar, sim, o vocabulário pé duro. Você não pode usar a palavra pé dura. O que eu tenho falado não é de mim mesmo, dizia o Senhor Jesus. Pois não é que eu posso dizer a mesma coisa, meus amados irmãos? Eu não prego meu discurso, não sei o que escrevo. Meu discurso, a minha pregação, não é do que eu entendo, não. É do que está escrito. A minha pregação não é o que eu penso e o que eu quero, é o que está registrado, está aqui. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que hei de falar. Somos todos mestres e todos aprendizes. O nosso Senhor nos mandou falar a palavra. E diz, se alguém vem com outra mensagem, não receba em casa, seja anátema, porque a mensagem é essa. Não é mensagem do homem, é mensagem de Deus. É a mensagem de Deus. Você recebeu de Deus, entregue a palavra de Deus. Se alguém vem com outra mensagem, seja anátema, não receba. Jesus Cristo deu esta palavra à igreja, ide pregai o evangelho, evangelion, ide pregai o evangelho. É a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, é uma maravilha a gente aprender. E este último versículo, o Senhor Jesus diz, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. O que Deus deu para Jesus Cristo entregar ao mundo foi a vida eterna. João, nas epístolas, ele coloca Jesus Cristo como a vida eterna. 2 João, o versículo 9, o capítulo 1, versículo 9, ele diz sobre a vida eterna. Não existe vida eterna sem Jesus. Não existe vida eterna sem Jesus Cristo, seu Filho de Deus. Não existe. É o Filho de Deus que traz a vida eterna, que dá a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Tanto o Pai como ao Filho. Então, é a salvação para nós. A salvação da nossa missão é pregar a palavra que recebemos. A palavra que recebemos. Se alguém vem com outra mensagem, seja anátema. Portanto, meus queridos irmãos, uma bênção do céu. E o Senhor Jesus disse, eu recebi a palavra e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem mandado falar. O que eu digo como o Pai diz. É a palavra da vida, a harmonia da glória de Deus na palavra de Deus. A harmonia entre os dois testamentos, a harmonia entre o Espírito profético e o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. E hoje nós vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos, pelos estudantes. Esse tempo está meio complicado, greve, problemas graves aqui e acolá, confusão, até nos banheiros. Confusão. Jovens da igreja sendo constrangidas com homens que se sentem mulheres. Rapazes da igreja sendo constrangidos com mulheres que se sentem homens e com travestis. As universidades e escolas, que era um lugar onde a gente pensava nossos filhos tivessem pelo menos tranquilidade, hoje não tem.
além da má qualidade do ensino, além das grandes dificuldades, ainda existe as agressões morais, agressões ao sentimento das pessoas. Está ficando complicado. Vamos orar pelos nossos alunos, nossos estudantes das escolas secundárias, das escolas universitárias. Vamos orar. Servos de Deus precisam de graça, prudência e precisam de ajuda. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Pedimos a tua graça e direção, suplicamos a ti, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os nossos amados irmãos, abençoa crianças, jovens e adultos, os teus ministros, guarda, Senhor, os teus servos, músicos, compositores, cantores, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, e abençoa toda a tua igreja. Agora, Senhor, te apresentamos os estudantes da igreja. Guarda, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Pai, na adolescência, na juventude, em ambientes tão complicados, os ambientes escolares dos dias de hoje, a insegurança, a invasão, a droga, a perturbação. Ó Deus, tenha misericórdia dos teus servos, filhos de crentes, servos teus, muitos deles já têm problemas em casa, Senhor, e ainda tem um ambiente inseguro na escola. Senhor amado, abençoa os nossos universitários e estudantes em todas as fases da educação. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.